Olá, você que está nesse vídeo, eu vou falar aqui sobre mentalidade, esse ciclo que você está vendo nessa tela. Se você gostar do conteúdo que eu trouxe aqui, comenta, deixa o like, compartilha e aproveite o conteúdo que eu estou trazendo, ok? Então, eu sou Jefferson, vou falar aqui sobre esse ciclo que fala sobre programação mental, que são os paradigmas, sobre mentalidade. E a programação mental está relacionado ao programa instalado na sua mente. Esse programa no sentido de todo, toda a sua vida, ela foi construída de certa maneira e foi na sua infância que você começou a construir esse programa. Esse programa está relacionado às suas crenças, aos seus valores, ao que você acredita como verdade, à identidade que você tem, a valorização que você acredita ter, a autoimagem que você tem, tudo isso está relacionado ao seu paradigma. O paradigma diz respeito a tudo que você construiu como pessoa, quem você é atualmente, como você se você se vê num trabalho valorizado, se você se vê profissionalmente bem-sucedido, se você se vê como uma família próspera, uma família alegre, uma família feliz, ou se você se vê como alguém que passa dificuldades financeiras repetidamente. Você não consegue tirar férias, é uma outra programação. Então, todas, todos esses fatos, todas essas informações que eu estou trazendo, toda a sua realidade está relacionada ao seu paradigma. E o seu paradigma é a sua programação mental. Programação no sentido de tudo o que você acredita, tudo que você faz, tudo que você executa está relacionado ao seu programa. O paradigma, ele leva aos seus pensamentos, está relacionado aos seus pensamentos. O que você pensa diz respeito o que você vai traduzir e externalizar. Se você pensa que está dentro de você, seus pensamentos vai construir a sua realidade. E isso é muito poderoso porque tem pessoas que pensam coisas supérfluas, coisas abaixo, ou então simplesmente não pensam. Atividade mental, meramente, não é pensar, efetivamente. Pensar está relacionado a você estruturar é, o raciocínio, estruturar o raciocínio. Por exemplo, quando você estuda de fato, você aprende algo de fato e você traz isso para resultados, por exemplo, quando você estuda e passa numa prova, você utilizou seus pensamentos porque você organizou ideias dentro do seu cérebro. O cérebro, ele é um órgão que trabalha com atividades neurais. Os seus neurônios, eles funcionam, mas o pensamento você tem que querer, está relacionado à vontade e a faculdades mentais. Faculdades mentais como memória, intuição, razão, que é o raciocínio, emo, é, emoção também. Emoção já está relacionada a sentimento. Mas as faculdades mentais também, eu trouxe algumas aqui, elas, você usa elas para organizar os seus pensamentos, organizar o seu raciocínio e pensar de fato. Então, pensar não é meramente atividade mental. Então, quer dizer que todas as pessoas pensam? Não nesse pensamento no sentido que eu estou trazendo aqui, um pensamento é, de outro nível, do nível de alguém que quer construir alguma coisa, de alguém que quer mudar a sua realidade, se a sua realidade não for a realidade que você quer. Alguém que quer sempre estar construindo, crescendo, evoluindo como pessoa, como profissional, no âmbito familiar, enfim. Para você que quer realmente ter um crescimento na sua vida, se você quer crescer, você tem que pensar. E pensar não é todas as pessoas que pensam, porque se as pessoas pensassem, provavelmente elas não fariam certas coisas que elas estão fazendo.
elas iriam mudar a realidade delas, iriam mudar o comportamento. O pensamento está relacionado ao comportamento, está nesse ciclo também. Então, os seus pensamentos vai também levar ao seu sentimento. O sentimento está relacionado à emoção. A emoção vai fazer você agir numa intensidade provavelmente diferente, te tirar do lugar de estagnação, provavelmente. Emoção pode ter uma emoção de tristeza, alegria, você pode se sentir realizado, se sentir fracassado. Então, esses são sentimentos diferentes. Entenda como isso é poderoso, porque se você está se sentindo para baixo, uma frequência baixa, você tem que entender que a sua emoção pode mudar através de você absorver estímulos novos. Estímulos no sentido de uma música, às vezes você vai assistir um filme motivacional, às vezes você vai para uma mentoria, para um treinamento, você vai escutar conselhos de um amigo, que seja um amigo de verdade, que dê conselhos bons. Então, ter bons amigos é importante, amigos que queira construir algo, algo de valor, algo que seja próspero, algo que seja alinhado com um propósito divino e algo que seja bom. Então, se você tiver amigos, você tem que saber selecionar os seus amigos, saber selecionar as pessoas que vão estar próximas a você rotineiramente. E não somente isso, você tem que saber selecionar o que entra na sua mente, no seu cérebro, em relação no sentido de música, filmes, livros. Você tem que buscar bons estímulos, boas externalidades, e não ficar meramente somente exposto a redes sociais, a dopamina barata, televisão, se alimentando de qualquer forma. Enfim, você tem que buscar uma alimentação saudável que está relacionado à sua autoestima, vai te deixar com mais vigor físico para você fazer as atividades que você precisa. E esse ciclo, quando você faz um exercício, no começo pode ser sofrido, mas depois, quando você termina de fazer um exercício, no sentido de exercício físico, seja uma caminhada, uma musculação, pedalar, correr, você, ao momento que você termina, você tem uma satisfação e um sentimento de prazer, porque eu estou falando isso, o seu cérebro vai ter um sentimento de prazer, não necessariamente você fora da camada externa, do seu pensamento racional, mas dentro do seu cérebro, neurologicamente, você vai ter um sentimento de prazer após terminar uma atividade física. E isso está relacionado a sentimento. Sentimento de realização. Então, você tem que ter o compromisso de ter uma rotina e atividades que são positivas. Positivas no sentido que vão trazer bons resultados para você. Bom, então o seu sentimento, temos aqui nesse ciclo ação. A ação está relacionada ao seu sentimento também. Se você estiver se sentindo mal, provavelmente você não vai ter boas ações, ou então vai ficar parado, estagnado. Provavelmente ou deitado no sofá, ou então numa zona de conforto, simplesmente repetindo as mesmas ações que, que não precisam que você pense, não precisam que você se esforce. Para a pessoa ficar nas redes sociais, no Instagram o dia todo, ela não precisa se esforçar. Então, para você fazer uma ação diferente, você precisa ter novos sentimentos e novos pensamentos e um novo paradigma. Esse ciclo acontece e vai trazer a você poder executar o que você quer e fazer as ações corretas no momento certo, na intensidade correta. As ações, elas é quem trazem o resultado. Observe que existem camadas aqui que elas não são visíveis. O paradigma, os pensamentos, os sentimentos, eles estão dentro da gente.
você não consegue ver o que você pensa. De forma objetiva aqui, né, falando, o pensamento ele é interno. Se você estiver pensando alguma coisa, uma pessoa normal não consegue saber o que você está pensando, porque ela não está vendo. Só você que está visualizando dentro de você o que você está pensando. O seu cérebro, a sua mente está trazendo uma imagem do seu pensamento. Então as ações, elas estão relacionadas à camada externa, à ação, execução. Ação é o que vai trazer o resultado de fato. Ação relacionada ao seu corpo. Você vai agir através do instrumento que você tem, que é o seu corpo. Seu corpo é um instrumento divino, é um instrumento da sua mentalidade. A mentalidade, ela existe e o seu corpo é um instrumento com que vai fazer você atingir os objetivos que você definiu no o seu propósito, nos seus pensamentos. Você pensou, raciocinou e escolheu provavelmente um objetivo, um foco. Quem pensa de verdade tem propósito, tem metas e objetivos. Quem não pensa não tem propósito, não tem metas e não tem objetivos. Ele simplesmente vive acompanhando a manada, fazendo o que as outras pessoas fazem sem pensar, sem raciocinar. Isso não exige esforço. Pensar exige esforço, exige raciocínio, exige força de vontade e exige disciplina. E a ação, você vai precisar provavelmente se levantar, acordar, se organizar, ir trabalhar, estudar diariamente. Tudo isso está relacionado à ação e o seu corpo ele precisa agir. Ele é um instrumento que vai fazer você agir. Ele é um instrumento que vai trazer para fora, para o ambiente externo, o que você quiser. E querer também é importante. Querer ter uma vontade, não querer meramente, desejar meramente, mas querer realmente de verdade, pode ajudar você a você se manter ali naquilo que você quer, que é o próximo ponto que eu estou trazendo nesse ciclo, que é o foco. As ações, elas acontecem com mais rapidez quando existe foco no que você faz. Foco no sentido de existem várias oportunidades, existem muitas possibilidades que você pode escolher para atingir qualquer objetivo que você defina. Seja um objetivo empresarial, passar um concurso, um objetivo pessoal, algum empreendimento novo que você queira fazer, seja uma ação, um objetivo de ter melhores relações com sua família, ter melhores relações com seus amigos, ser uma pessoa melhor. Mas quando você define objetivos para alcançar, provavelmente, metas relacionadas a mensuráveis, que você pode medir, que é quantidade de dinheiro, ter maior quantidade de dinheiro, ter um veículo, carro, moto, carros e motos, imóveis, investimento, tudo isso é mensurável. Você, o cérebro e o raciocínio ele funciona melhor quando você mensura. Você está em um determinado ponto e você quer chegar em um outro determinado ponto. Onde eu estou, meu estado atual, minha realidade atual e a realidade que eu quero chegar, a partir do momento que eu defino, eu vou procurar métricas para poder definir e acompanhar meus resultados. Métricas no sentido de quanto eu preciso fazer, quanto eu preciso estudar, quanto eu preciso descansar. Então, essas métricas elas vão ajudar a medir para você acompanhar a sua evolução diária. Então, quando se fala em foco, está relacionado à disciplina. Disciplina de se manter no objetivo que você mesmo definiu. Por quê? Provavelmente, se você quer estudar, dando um exemplo, para concurso,
e você escolhe uma área de atuação. Quando você está estudando, se você não pagou o YouTube Premium, por exemplo, não pagou um cursinho, aparece sempre propagandas, divulgações para você entre um vídeo e outro. Se você está estudando no YouTube, aparece sempre oportunidade, sempre uma coisa nova, um treinamento novo, uma oportunidade de negócio. Você vai precisar, você vai aparecer para você coisa de apostas, né, que hoje está em alta, né, está muito alta essa parte de apostas, casas de apostas, bets, vamos uma oportunidade de entretenimento. Fala que é entretenimento, mas tem outras pessoas que não sabem se controlar, enfim. Então, vai aparecer para você coisa de opções binárias, day trade, vem aqui fazer um investimento novo, coisas para te tirar do seu foco. Vai aparecer coisas, um treinamento, olha, vai aparecer alguém, faça esse treinamento aqui que você vai ganhar R$ 1 milhão nesse mês, 2 milhões de reais, 5 milhões de reais. Aparecer alguém que fez, falando que fez, conseguiu fazer e que você também consegue fazer, faça esse treinamento aqui. Só que o seu foco não é aquele nesse momento. Independente de se isso for realizável ou não, você vai ser bombardeado sempre de externalidade para te tirar do seu foco. Então, você se manter no seu foco exige disciplina. O que você definiu, que você precisa anteriormente definir, você precisa se manter naquilo por um determinado tempo, com a energia necessária e com a disciplina. A disciplina está relacionada à persistência, está relacionada ao foco. Persistência é algo muito importante para quem quer construir algo realmente relevante. Persistência, existem livros aí, inclusive o próprio livro Quem Pensa Enriquece, né, que é de Napoleão Hill, tem capítulo exclusivo falando sobre persistência. E a persistência é o que vai te ajudar a te levar para onde você quer. Quantas pessoas iniciam um estudo, começam a estudar para concurso público e desistem no meio do caminho? Quantas pessoas começam um negócio, quebram e desistem? E não, às vezes você precisa apenas ajustar a rota, ajustar o caminho, mas o objetivo precisa se manter o mesmo, você não pode parar. Se você precisar, você pode descansar por um período, repor suas energias para depois continuar no foco que você estabeleceu. Por quê? Só não atinge o objetivo quem desiste. Porque quem se mantém focado, quem se mantém persistindo na disciplina, a persistência, quem persiste, alcança. Então, se você precisa persistir também da maneira correta, você precisa fazer análises dos resultados que você teve, das ações que você teve, para ver se foram ações corretas. Porque também não adianta nada você ficar dando murro em ponta de faca. Você só vai se cortar, se machucar, se ferir e se frustrar. A persistência, ela precisa ser inteligente. A inteligência está relacionada à mentalidade. Você não pode ser burro, uma pessoa burra, no sentido de ficar insistindo em alguma coisa que não dá certo. Isso também está relacionado a você ter bons mentores, boas pessoas que te dê conselhos certos, conselhos bons. Conselhos bons você vai buscar com quem já atingiu o objetivo que você quer. O que é que você quer? Você quer ser milionário? Você quer ser rico? Você quer ser bem-sucedido? Você quer ganhar 10 mil por mês? Você quer ganhar 2 mil por mês? Existem vários níveis e várias frequências diferentes. Então, o que você quer, você não pode buscar com alguém que ainda não atingiu aquele resultado. Porque a pessoa vai falar o que ela acha, o que ela imagina, mas ela não seguiu um processo, um passo a passo, e não atingiu o resultado, ela não tem credibilidade para te dar informação nenhuma. Você precisa buscar informação e conselhos
com pessoas que estão onde você quer. Você quer ser um servidor público, receber R$ 5.000 por mês? Procure um servidor público, procure conselhos com ele. Com certeza, esse servidor público vai te falar: estude, continue no seu foco, busque bons mentores e acredite e não desista. Estude todos os dias, independente da técnica que você quer. Eu vou utilizar uma técnica Pomodoro, eu vou estudar meia hora, parar, descansar 1 minuto, não sei quantos minutos, vou estudar 1 hora, 40 minutos, depois não interessa, você precisa focar e estudar. A partir de certo momento, depois você vai analisar essas métricas, mas você precisa persistir. Em determinado momento você vai entender o que funciona melhor para você, porque você já entendeu que o seu cérebro, os seus pensamentos, eles funcionam de determinada maneira. Tem pessoa que é mais visual, tem pessoa que ela aprende melhor escrevendo, fazendo, ou seja, anotando. Tem pessoas que apenas escutando ela consegue aprender. Você vai entender como você funciona melhor, porque a mente, o ser humano, ele não tem limites. Nós somos ilimitados. O limite que nós temos é o limite que nós mesmos impomos, colocamos a nós. Qual o limite que você se colocou? Qual a régua que você tem? Quanto é ganhar muito para você? R$ 10.000 é uma quantia alta que te ajudaria bastante. Com certeza, se você é um profissional CLT, provavelmente ganha aí próximo de um salário mínimo, um pouco mais, com alguns benefícios, mas depois que tem os descontos ali se iguala, fica ali próximo de R$ 2.000. A sua realidade para chegar em R$ 10.000 provavelmente é um salto que vai ajudar bastante. A realidade de muitos brasileiros, chegar no patamar de R$ 10.000 é um patamar legal. Então, coloque o objetivo para você, mas para muitas pessoas que já recebem, já tem a remuneração de R$ 50.000 por mês, R$ 10.000 já não é muito atrativo para ela. Então, relacionado a o que é muito, o que é pouco, o que é alto, o que é baixo, está relacionado ao referencial que você busca, que você tem. Então, analise, veja onde você está, onde você quer chegar e suba um degrau. Para você, R$ 50.000 ainda é uma realidade muito fora do, do que você está programado. Porque atualmente, a sua programação, se você é um funcionário CLT, provavelmente, está aí na iniciativa privada, ou mesmo se você é um empreendedor, mas fica trocando horas por dinheiro, você ganhar ali próximo de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 3.500, essa é a sua programação. Você está trocando tempo por dinheiro. Você precisa aprender a utilizar, potencializar o seu tempo, porque o tempo é uma riqueza que nós temos. O tempo, ele é o que faz a nossa vida passar, a nossa vida não para. Enquanto você está trabalhando, você está envelhecendo, você está disponibilizando uma parte da sua vida para ajudar a enriquecer outra pessoa. E isso é importante. Eu não estou falando que isso é errado ou ruim, de forma alguma. Você precisa, é digno ter um trabalho, é bíblico. Você tem que enriquecer outras pessoas para você enriquecer também. Só que eu estou falando na questão da proporcionalidade. A partir do momento que você quiser ir progredindo, crescendo degraus, você vai enriquecer ainda mais outra pessoa, que no caso seria o seu chefe, o seu patrão, ou a pessoa que está recebendo algum produto seu, para poder, através daquele produto, ele ter resultados melhores. Afinal de contas, a causa e efeito, ela funciona dessa maneira, causa e efeito. A pessoa vai ou contratar alguém para poder trabalhar para ela, e ela, no final do mês, fazer um balanço ali, tirar do que o empresário recebeu, pagar o funcionário e ter um lucro.
A pessoa que tem uma empresa vai contratar uma consultoria, vai fazer um investimento, pagou, para através do que ela conseguiu, de uma ferramenta que ela aprendeu, ou de um sistema novo que ela contratou para implantar na sua empresa, através do que ela está pagando para aquele sistema vai trazer um benefício, vai trazer provavelmente mais clientes, ou então vai responder mais rapidamente os clientes, então vai ajudar, vai trazer mais qualidade no atendimento. De alguma forma, aquilo que ela fez no investimento vai trazer um retorno, seja financeiro, seja através de mais clientes, os clientes vão pagar a empresa, vão se sentir mais satisfeitos, vão indicar outros clientes, e isso é um efeito da causa que você fez um investimento, pagou em um treinamento, em uma consultoria ou uma mentoria, quando você é empresário. Então, você identificou a causa e buscou um efeito melhor quando você fez uma ação de contratar algo, um investimento em algo, você está já esperando um resultado melhor. Aí, quando você tem melhores resultados, você faz ali o balanço. Tira, paga, tira o que você recebeu, paga no que você investiu, e você investiu já pensando em ter lucro. Ninguém vai investir em algo pensando em ter lucro. Ninguém vai contratar ninguém pensando em não ter lucro. Então, essa é uma realidade do mercado. E o mercado, ele é da forma que é. Não pense que é injusto ou é justo. Ele é da forma que é. É uma lei que fala sobre a causa e efeito. A lei do mercado, a lei da oferta e da demanda existe. Quando você vai para a área da economia, quando você vai para a área de investimentos, quando você pensa em você como pessoa, você precisa se desenvolver, quanto mais você se dedicar, quanto mais você ler, quanto mais você estudar, mais você vai se tornar uma pessoa melhor. Quanto mais você praticar, mais você vai ser uma pessoa que vai ter perícia no que você faz. Então entenda, o resultado que você quer, você precisa de quê? Precisa investir em quê? Em treinamento, em estudo, em prática. Identifique, busque identificar através de mentores, de pessoas que chegaram onde você quer, veja o que foi que ela fez e você pode seguir um percurso parecido, porque o resultado ele vai chegar através das suas ações, entendeu? E é onde a gente está aqui nesse ciclo, o resultado. O resultado está relacionado a esse ciclo de pensamentos, sentimentos, ações e foco. Então, esse vídeo que eu trouxe é para poder trazer uma clareza melhor para você que está ouvindo. Desde já, se você está gostando desse conteúdo, deixa aí o comentário do que você achou, deixa o seu like se você está gostando. Se você acha que isso pode ajudar outras pessoas, compartilha também, beleza? Então, esse é o resultado que vai trazer para você. Se você está tendo bons resultados, é porque provavelmente você teve boas ações, teve foco, teve bons sentimentos e teve bons pensamentos. E o paradigma, ele veio desde quando você era criança. Independente, você está tendo bons resultados ou maus resultados. Se você está recebendo hoje R$ 2.000 por mês, isso está relacionado ao seu paradigma. E o seu paradigma é o seu programa. Você está programado a receber R$ 2.000 por mês. Se você é uma pessoa que é um autônomo, um empreendedor, uma pessoa que recebe ali R$ 10.000 por mês e você trabalha, sei lá, tem uma pizzaria, tem uma barraca de cachorro-quente, seja lá o que for, você recebe ali, vamos colocar para quem recebe R$ 10.000, ter ali uma pizzaria, né? Porque uma barraca de cachorro-quente seria alguém que fosse fora da curva. Não que não seja a realidade, ok? Mas estou falando da maioria dos casos. Uma pessoa que tem ali uma pizzaria está programado receber R$ 10.000, aquela é a programação dela.
A programação que eu falo, ela não é um valor exato. Ela pode variar para mais ou para menos, estatisticamente. Tem mês que você vai receber R$ 9.000, tem mês que você vai receber R$ 12.000. Na média, você vai receber R$ 10.000. O seu programa é de receber R$ 10.000. O seu programa, se o seu programa saindo de valores é um programa de executar, de planejar, de fazer exercícios físicos, você vai fazer isso naturalmente. Se o seu programa, você está programado para ficar numa zona de conforto, chegar em casa e não fazer nada além de diferente para mudar, você está programado para ficar simplesmente fazendo o que a maioria das pessoas fazem em rede social, perdendo tempo com coisas que não vão agregar valor para você, e você não está programado para buscar algo diferente, você vai se manter ali naquele programa, porque o programa é uma frequência. E você vai ter resultados ali que vão variar um pouco, mas vão te manter ali, porque o seu programa vai te manter naquela frequência, naqueles hábitos que você já tem. O programa, o paradigma, ele não é algo fácil de ser mudado, porque está relacionado a hábitos. Os seus hábitos não são fáceis de ser mudados, não são fáceis de serem mudados, os seus hábitos. Observe aí, muitas pessoas começam algo, mas não tem a disciplina e às vezes ela pensa, isso aqui não é para mim. Quando ela fala isso, ela está voltando para o seu paradigma, no seu programa. Isso aqui, essa realidade não é para mim. Quando a pessoa fala isso, é o programa dela, que ela sabe, ela não sabe dessa informação, mas ela vai entender. Quando ela se sentir frustrada ou não conseguir algum resultado que ela esperava, e falar uma frase, por exemplo, isso aqui não é para mim, se ela está almejando algo melhor, é porque o programa dela está abaixo, não está não está programado para chegar naquela frequência para atingir aquilo. Por isso que ela fala, não, meu programa, minha frequência não é essa. Ela não fala dessa forma. Quando ela se sente frustrada com alguma coisa, não atinge o resultado, ou não conhece o passo a passo, o conhecimento correto, ela fala, isso não é para mim, porque ela está na frequência abaixo. A programação dela é de uma frequência abaixo. Uma frequência diferente, independente se for acima ou abaixo. Da mesma forma, alguém que já está numa frequência, já tem uma programação melhor, um paradigma melhor, mais formado, ela trabalhou, ou então ela cresceu num ambiente familiar e já programou ela daquela forma, de uma forma próspera, que valoriza a família, que dedica tempo à família, aos filhos, porque ela teve tempo dedicado a ela teve amor quando cresceu, os pais dela saíam, brincavam com ela, educavam ela, realmente investiam tempo na educação dela quando criança. A pessoa que cresceu dessa forma, ela já está em uma programação. Então, ela já é programada a investir tempo. Quando ela tiver filhos, ela vai ter aqueles valores, ela vai investir tempo na educação, na formação dos seus filhos, investir tempo de qualidade e vai investir tempo para dedicar amor, dedicar alegria aos seus filhos, proporcionar uma autoestima aos seus filhos. E isso não só para os filhos, mas para ela, enquanto pais que a pessoa se tornar, pais ou mães, ela está programada a dedicar tempo à família. E isso, esse ciclo, ele pode estar inserido, ou seja, ele faz parte de todas as áreas, todos os âmbitos, seja a área familiar, área profissional, área financeira. Imagine aí, uma pessoa que está programada a fazer investimentos. Ela viu em algum lugar, algum mentor ou algum livro que fazer investimentos é bom, diversificar investimentos é bom. Então ela já está numa frequência diferente, já tem uma programação e ela começou a fazer investimento um tempo atrás e aprendeu a fazer isso.
Então já se tornou a programação dela. Já para outra pessoa que não tem essa programação de fazer investimentos, vai pensar, não, isso não é para mim, entendeu? Da mesma forma que ela já está numa programação diferente, vamos dizer assim, mais elevada, alguém que já está numa programação mais elevada, em outro caso, quando ela se deparar com uma frequência, uma realidade diferente, mais abaixo do que ela está, por exemplo, quando ela passar de frente de um bar, vai ter pessoas bebendo, jogando conversa fora, falando de política, de futebol, discutindo, começa numa conversa, depois começa a discutir. Quando ela passar por ali, aquilo não vai fazer a menor diferença para ela, ela vai simplesmente não vai se sentir atraída a estar naquele ambiente. Ela não vai querer sair da frequência que ela está, da programação que ela tem para mudar, porque a programação dela já é aquela programação diferente de investimento, de autodesenvolvimento pessoal, de autoimagem capacitadora. Então, é diferente para ela. Quando ela passar de frente a um bar e ver pessoas conversando, ela pode até, se tiver conhecidos ali, passar ou falar um oi. Se a pessoa convidar, ela pode até se aceitar por ali, mas aquilo não vai fazer muita influência na vida dela, porque a frequência dela é diferente. Ela vai raciocinar, tipo, eu estou aqui nesse momento, mas aqui não é o meu ambiente, não é o ambiente que eu quero ficar rotineiramente, frequentemente, porque é diferente você sair um final de semana no mês ou um final de semana no semestre para encontrar provavelmente seus amigos que estão em outra realidade. É diferente de você estar todo final de semana num bar falando coisas supérfluas, coisas aí que não vão agregar valor, que não vão te tirar da sua realidade. Então, observe, a programação de alguém que já está em cima, ela não vai querer voltar para a programação de quem já está naquela outra programação, porque ela vai chegar ali e vai falar, não, isso aqui não é para mim, não é a realidade que eu quero. E ela provavelmente já vai entender sobre o paradigma dela já está no nível diferente, entendeu? Então, basicamente é isso. Você tem o seu paradigma, você tem os seus pensamentos, a sua programação já. Quando você quer mudar de uma programação para outra, de um paradigma para outro, depois que você já é adulto, isso acontece através da repetição, da intensidade, que vai se tornar um hábito. Um hábito novo. E o hábito está relacionado a paradigma. O paradigma, programação, está relacionado a hábitos. Tudo que você faz é por conta do programa que você tem e da frequência que você está. Beleza? Então, esse era o conhecimento, os insights que eu queria trazer nesse vídeo. Então, use esse conhecimento. Se você não está tendo os resultados que você quer, não está sendo valorizado na empresa que você está atualmente, não está recebendo a remuneração que você tem, entenda esse conhecimento que eu trouxe, veja qual é a sua programação e busque mudar a sua programação, os seus sentimentos, os seus pensamentos, os sentimentos. Veja a forma com que você está pensando, se é uma forma que está te levando para cima ou está te puxando para baixo. Entenda, se você quer ter resultados melhores, tenha pensamentos melhores, tenha ações melhores, use esse conhecimento aqui. Ou seja, o que eu estou querendo trazer nessa conclusão é que você só não conseguiu algo ainda porque você não quis. Ou então, provavelmente, porque você não seguiu esse ciclo de pensamentos, sentimentos, ações e foco. A partir do momento que você definir alguma coisa que você quer, que seja crescer profissionalmente, que seja ganhar mais, você quer ganhar mais? Tenha pensamentos de quem ganha mais, tenha atitudes de quem ganha mais, tenha ações de quem ganha mais, tenha foco de quem ganha mais, porque aí você vai ter o resultado de quem ganha mais, entendeu? Então, é isso o conhecimento que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Se gostou, mais uma vez, deixa o like,
comentário aí do que você achou, beleza? Vai ter outros vídeos aqui no canal, nesse meu canal no YouTube. Eu vou trazer outras ferramentas, outros conhecimentos sobre esse mesmo assunto de desenvolvimento pessoal, de crescimento profissional na carreira e de prosperidade. Beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.